vamos começar a correção de mais um exercício, que diz assim: o gráfico abaixo mostra como varia, em função da temperatura absoluta, a energia interna U de 1 mol de um gás ideal de massa molar 4 grama/mol por mol, mantida a volume constante. Bom, o gráfico ao qual ele faz menção é um gráfico que marca aqui na vertical os valores da energia interna. E na horizontal marca os valores aqui para a temperatura que esse gás tem. Embaixo ele continua: no intervalo mostrado, o valor do trabalho realizado pelo gás, nesta transformação, a quantidade de calor que o gás absorveu e o calor específico a volume constante em gramas por grau Celsius do gás são, respectivamente. Então, o que ele quer de nós? Primeiro, ele quer que nós encontremos o valor do trabalho. Segundo, ele quer qual é a quantidade de calor que este gás absorveu. E terceiro, ele quer que a gente encontre o calor específico deste gás. Então, a gente fez 3 perguntas e depois ele quer que você aqui ache a alternativa, né, que corresponda ao que você encontrou. Bom, através do gráfico, nós podemos verificar algo importante. O que nós podemos verificar? Que esse gráfico ele fornece para você a energia interna. Então, aqui a energia interna é 200, quando a temperatura é 100. Mas quando a temperatura é 200 Kelvin, a energia interna foi para 600. Então, nós podemos dizer que teve uma variação da energia interna ao ele mudar de temperatura. Então, a variação da energia interna nós podemos adquirir diretamente no gráfico. Ele está saindo de 200 e indo para 600. Então, a variação da energia interna aqui vale 400 caus, que é sair de 200 e chegar a 600. Outra coisa que eu posso observar: o texto fala que essa transformação ocorreu com volume constante. Então, se ocorreu com volume constante, significa que o trabalho, o valor dele é 0. Toda vez que nós temos uma transformação cujo volume se mantém constante, podemos garantir que o trabalho é 0. Então, a primeira pergunta que o texto te fez, está resolvida. É 0. Por quê? Porque houve uma transformação a volume constante. Bom, se nós agora utilizarmos a primeira lei da termodinâmica, que diz que a quantidade de calor é o trabalho mais a variação da energia interna, e neste caso o trabalho é 0, é por isso que eu estou simplificando. Então, nós vamos encontrar que a quantidade de calor que o gás absorveu é igual à variação da energia interna. Logo, a quantidade de calor que o gás absorveu, nós sabemos o valor, porque nós sabemos o valor da variação da energia interna. Já que a quantidade de calor é igual à variação da energia interna, então essa quantidade de calor é 400 caus. Segunda pergunta resolvida. 400 caus. Falta agora calcular o calor específico. O calor específico, né? Essa grandeza física, vocês viram ela muitas vezes quando vocês estudaram calorimetria. E dentro de calorimetria, nós tínhamos uma fórmula que foi muito utilizada, que dizia que a quantidade de calor é a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. A quantidade de calor aqui, nós sabemos o valor. Vale 400 caus. A variação de temperatura, também sabemos o valor. Olha aqui, pelo gráfico. Nós estamos em 100 graus Kelvin e vamos parar em 200 graus Kelvin. Então, a variação de 100 graus Kelvin para 200 graus Kelvin
seria de 100 graus Kelvin. Vale ressaltar que a variação de temperatura na escala Kelvin é igual à variação de temperatura na escala Celsius. Então, falar aqui em Kelvin, falar da variação de temperatura em Kelvin ou em Celsius, tem o mesmo valor numérico, tá? Bom, mas vamos trabalhar com o Kelvin aqui, como está dizendo o texto. Então, valeu 100 graus Kelvin. O que nós precisamos? Nós queremos encontrar aqui, ó, o calor específico. Então, nós temos que saber qual foi a massa do gás que foi aquecido. O texto, ele vai falar isso aqui para vocês, ó. O texto fala que nós temos 1 mol de um gás. Então, o número de mols é 1. Você sabe lá da química que o número de mols é a mesma coisa que a massa dividido pelo peso molar. Nesse caso, o número de mols é 1. A massa aqui eu quero, eu preciso. E o peso molar deste gás está aqui, ó, que é a massa molar. Vale 4. Se multiplicarmos cruzado, olha o que nós vamos encontrar. Que a massa desse gás ali é de 4 gramas. Então, ó, como nós queremos o calor específico, e nós temos que ter a massa para poder calcular esse calor específico, e acabamos de calcular, então vamos lá, ó, a massa é 4, acabamos de achar. Ó. O calor específico é o que eu quero. A variação de temperatura é 100. Então ficou 400, sendo igual a 400 vezes o C. O nosso C vai ficar igual a 400 dividido por 400. Logo, o nosso calor específico vai valer 1 cal por grama. Graus Kelvin, né? Porque nós estamos trabalhando com a variação em graus Kelvin. Mas a variação de temperatura em graus Kelvin é a mesma variação de temperatura em graus Celsius. Então, também poderia falar que é em graus Celsius, sem problema nenhum. Então, a nossa resposta aqui ficaria na ordem que o texto pediu. Ficaria trabalho igual a 0, quantidade de calor igual a 400, mas o calor específico igual a 1. Então, a resposta correta seria a letra B.